como eu falei pra vocês que para fazer crochê não precisa somente de agulha e barbante, precisa de outros materiais. E isso aí varia de crocheteira para crocheteira. Bem, eu vou mostrar aqui os materiais que eu uso além do barbante e da agulha. Primeiro, quer dizer, após escolher o material que eu vou fazer o tapete ou a passadeira ou qualquer outro produto e a agulha, eu preciso usar uma balança, porque é para saber, como é que se diz, o peso, se o material que eu tenho vai dar ou não. Ela é muito importante e fundamental. E também eu vou saber quanto eu vou gastar e quanto eu posso cobrar pelaquela peça. E para deixar tudo registrado, eu tenho o meu caderno, que já tá bem, onde eu coloco todas as informações aqui para deixar registrado. O tamanho, o peso, quanto tempo gastei, entendeu? As horas trabalhadas. E a caneta, também não pode faltar a caneta. A tesoura, que precisa para fazer os arremates. Cortar, né, os fios. Também eu uso as minhas etiquetas. Não é personalizada ainda com a minha marca da Dona Moça Crocheteira, mas futuramente eu pretendo fazer. É importante ter isso aqui? Não, mas é um detalhe, né, que dá e também ajuda a pessoa a identificar o lado correto do tapete, porque às vezes ela se passa, né? E a fita métrica, essa aqui. Para saber o tamanho, se tá o tamanho correto, porque às vezes algum cliente pede uma peça de maior. Aí como é que eu vou saber o tamanho, né? Aí tem que usar a fita métrica. Para os chaveiros, eu uso essas argolinhas aqui e pérolas. Vou colocar aqui, tá bem pouquinho. Várias pérolas de vários tamanhos. Tem até um fio de vários tamanhos. Tudo deixo aqui. Já para os panos de prato, assim, ó, são bastante grandes, gente. Ele, ó. Eu uso esse pano de prato aqui, ó. Não tá ainda com barrado. E é grande também. Ele é tecelagem correia. Sempre eu uso esse aqui, porque eles têm um tamanho bom. Eu compro em Arapiraca. Ele é 44 centímetros, assim, de largura, né? Por 82 de comprimento, ó, bastante grande. E eu gosto desse material aqui porque ele não solta pelo quando vai ficando velhinho. Eu gosto bastante dele. Ah, não posso esquecer de mostrar pra vocês essa aqui, ó. Que é a agulha de tapeceiro, né? A pessoa usa pra deixar o acabamento melhor. Às vezes eu uso ela, mas às vezes eu prefiro só abrir o fio, no caso do barbante, e fazer as amarrações, assim. Mas eu uso ela bastante, mas às vezes não. Bem, como a maioria das crocheteiras, eu acho, assim, eu não tenho criação própria ainda. As peças que eu faço é videoaula de outras pessoas, no caso do YouTube, né? Mas antes, quando não era do YouTube, eu utilizava essas revistinhas aqui, ó. Eu sou dessa época ainda. Eu tenho várias aqui, ó. Tem uma pasta
cheia, da qual a pessoa vai vendo aqui o gráfico. Eu usei bastante essa revista aqui pra fazer os meus bicos de pano de prato, que antes eu fazia bastante, sabe? Aqui, ó. Dava um trabalhinho fazer, dava um sono, que tinha que ler isso aqui, ó. Isso aqui foi o mais que eu fiz, esse barrado. Vou contar uma coisa pra vocês. Antes, pra fazer um barrado de pano de prato, eu demorava um mês, mas agora eu já melhorei. Aí eu fazia isso aqui, ó, também, né? Aqui, ó, tinha os... Como é que se diz? Os moldes, né? É molde, eu acho. Mas hoje, assim, já com o YouTube, melhorou as coisas, né? Pelo menos pra mim. A gente vem no YouTube, coloca o que quer. Isso facilita muito a gente. E, né? Facilita muito, porque assim, as meninas que faz bastante tempo e que tem videoaula, ela dá um detalhe como a pessoa pode fazer, como aumentar a peça, porque às vezes não, a maioria, né, do tempo das peças que eu faço, a minha tensão de ponto não bate com a tensão de ponto das meninas, porque o meu ponto é muito apertado não, a tensão de ponto é muito, eu prendo muito, e minha peça fica pequena. Por exemplo, eu fiz aquele tapetão, pela videoaula da Janine. Na tensão de ponto dela ficou 1,40 m. Na minha ficou 1,20 m. Diminuiu 20 centímetros. No caso, se eu quisesse uma peça do mesmo tamanho, eu teria que fazer uma adaptação. Aumentar o número de carreira para ver como é que fica. E assim, ó, no caso, esse aqui é uma base de um tapete, desse que eu mostrei pra vocês. Já na tensão de ponto da Lore, dá certinho, fica do mesmo tamanho. Aí tem essa variação, que pode mudar a peça em si. E assim, às vezes as videoaulas que tem aqui no YouTube, é que eu tô tentando aqui. Por exemplo, releve o celular, tá? Ó, aí a gente coloca aqui, por exemplo, esse aqui é o da Lore. Aí coloca, que também tem os tapetes, tem um nome, tá bom? Que fica fácil na hora de pesquisar, assim. Por exemplo, esse aqui é o tapete tulipa. Aí só é colocar aqui. Aí eu venho aqui, anúncio. Aí ela vai falar, explicar tudo direitinho como é que faz, como faz a peça, direitinho, né, gente? Isso facilita muito a vida da pessoa. E tem alguns que ela já coloca na descrição quanto é que gasta de material. Tipo, esse aqui. Quanto é que gasta na cor vermelha, na cor branca, na cor verde, na cor azul. Tá entendendo? Aí fica bem fácil. Mais fácil, né, pra pessoa fazer. Porque se não tiver o material tanto certo, aí a gente sofre. Às vezes a pessoa fica faltando só um pouquinho assim. Tipo, já aconteceu comigo. Não tenho quantidade de barbanto suficiente. Por exemplo, era 300 gramas e alguma coisa. Aí ficou faltando só um ponto e pra terminar, pra fechar, concluir o tapete. Um ponto e 2 correntinhas e fazer o arremate. E não deu.
Agora eu só faltei, não morri porque não era o dia. E não chorei porque não tava com vontade, mas quase deu vontade de chorar. E é isso aí, pessoal. Esse é o meu trabalho, essa é a forma que eu trabalho. E amanhã eu estarei trazendo para vocês uma coisa assim que eu acho mais importante que deve ter. Se não tiver, não é minhas peças em crochê. E eu gostaria que vocês continuassem me acompanhando, porque eu tô gostando, assim, me propus fazer esses vídeos para divulgar o meu trabalho e vocês também entender o processo que passa por cada peça até chegar em sua casa. E tchau, muito obrigada!